Hoje a gente vai mergulhar em uma das condições mais desafiadoras da neurologia, a demência frontotemporal ou simplesmente DFT. Ela é um verdadeiro quebra-cabeça diagnóstico, uma doença neurodegenerativa que muitas vezes se mascara de outras coisas, e é por isso que entender ela a fundo é absolutamente crucial. Ok, vamos lá. Para a gente ter uma ideia da importância do que a gente está falando, em pessoas com menos de 65 anos, a DFT é a segunda causa mais comum de demência, perdendo só para a doença de Alzheimer. Isso por si só já coloca ela no centro de muitos diagnósticos diferenciais na nossa prática clínica diária. Então, para organizar nosso raciocínio, nosso roteiro vai passar por 5 pontos-chave. A gente começa com o básico da DFT, depois foca em como diagnosticar a variante mais comum dela, na sequência vamos ver quais exames ajudam, como não confundir com Alzheimer e, por fim, o que esperar em termos de prognóstico e tratamento. Então, bora lá, começando pelo começo. O que é, afinal de contas, a demência frontotemporal? Pensa assim, DFT não é uma doença única, é mais como um grande guarda-chuva que cobre um grupo de síndromes. O que todas elas têm em comum? Uma degeneração progressiva que atinge os lobos frontais e temporais do cérebro. E é isso que leva a alterações bem características no comportamento, na linguagem ou na nossa capacidade de planejar e executar tarefas. E debaixo desse guarda-chuva, a gente encontra basicamente três grandes síndromes. Primeiro, a variante comportamental, que é disparada a mais comum. E depois, duas formas de afasia progressiva primária, a semântica e a não fluente barra gramatical. E olha, hoje o nosso foco vai ser todo na variante comportamental, a famosa DFT-VC. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é DFT, vamos afunilar. Como é que se faz o diagnóstico da variante comportamental na prática? E aqui está o pulo do gato para o diagnóstico. A base de tudo são os critérios de um consórcio internacional publicados lá em 2011, que a gente usa até hoje. E a regra é clara. Para você poder dizer que é uma DFT-VC possível, o paciente precisa preencher, no mínimo, 3 de 6 critérios clínicos bem específicos. E que critérios são esses? São 6, e eles são a espinha dorsal do nosso raciocínio. Primeiro, desinibição comportamental precoce. Sabe, aquela perda de filtro social. Segundo, apatia ou inércia precoce. A pessoa parece que perde a vontade, a iniciativa. Terceiro, uma coisa muito marcante, a perda de simpatia ou empatia. Quarto, comportamentos repetitivos, perseverativos, quase como um ritual. Quinto, hiperoralidade e mudança na dieta. Isso vai desde comer demais até uma preferência súbita e intensa por doces. E por último, um perfil de disfunção executiva na avaliação neuropsicológica. E olha só que dado interessante. Nem todos esses critérios aparecem com a mesma frequência no início da doença. Apatia e perda de empatia estão lá em quase 90% dos casos logo de cara. Agora, um perfil claramente desexecutivo nos testes formais, bem menos comum, só em uns 14, 15%. O que isso quer dizer na prática? Que a história que a família conta e a observação do comportamento do paciente são ouro. Muitas vezes, são muito mais sensíveis do que a testagem cognitiva isolada no começo do quadro. Certo, então a gente já tem a suspeita clínica baseada naqueles 6 critérios. E agora? Como a gente pode sair do diagnóstico de possível e chegar em um de provável? É exatamente aí que os exames complementares entram em cena. Aqui, a neuroimagem é a nossa grande aliada. Numa ressonância magnética ou numa tomografia, o que a gente está procurando é a atrofia dos lobos frontais e ou temporais. Às vezes essa atrofia é assimétrica e pode ser mas tão acentuada que ganha aquele nome clássico de atrofia em lâmina de faca. E o legal dos exames funcionais, como o SPECT ou o PET, é que eles podem mostrar que tem algo errado, um hipometabolismo ali naquelas áreas, mesmo antes de a atrofia estrutural ficar óbvia. Agora, a gente chega num ponto super importante e que é um desafio gigantesco no dia a dia. Diferenciar DFT de doença de Alzheimer. E errar aqui não é só uma questão acadêmica, não. Um diagnóstico errado pode levar a um tratamento que vai, na verdade, prejudicar o paciente. Vamos comparar lado a lado para ficar bem claro. No início dos sintomas, na DFTC-V o que chama atenção é a mudança de personalidade, de comportamento. Já no Alzheimer, o clássico é a perda da memória episódica. No perfil neuropsicológico, a DFTC grita disfunção executiva. No Alzheimer, predomina amnésia, apraxia, agnosia. E na imagem do cérebro, os padrões de atrofia são bem diferentes. Frontotemporal, muitas vezes assimétrica na DFT, e mais posterior, no lobo temporal medial, precúneos, no Alzheimer.
Beleza. Diagnóstico feito, diferencial entendido. E agora? O que a gente pode dizer sobre o prognóstico e, mais importante, o que a gente pode fazer por esses pacientes? A sobrevida média, desde o início dos sintomas, gira em torno de 10,4 anos. É um número que pesa. Ele reforça a natureza progressiva e, infelizmente, implacável dessa doença. E aqui vem um alerta importantíssimo. Sabe os remédios que a gente usa para Alzheimer, como os inibidores da acetilcolinesterase e a memantina? Então, na DFT, eles não só não funcionam, como podem até piorar os sintomas comportamentais. E isso não é achismo, já foi confirmado em estudos randomizados e controlados. Sendo assim, o manejo é todo sintomático. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS, podem dar uma ajuda para controlar a desinibição e as compulsões. A trazodona também é uma carta na manga, mas tem que ser usada com cautela. Mas olha, o pilar de tudo, o que realmente faz a diferença, é o suporte não farmacológico. Fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e, fundamentalmente, um suporte muito grande para o cuidador e para a família. E olhando um pouco para frente, já tem coisa nova aparecendo. Uma meta-análise recente, por exemplo, trouxe dados bem interessantes. Por um lado, uma luz de esperança com o uso de ocitocina em altas doses, que pareceu melhorar os sintomas neuropsiquiátricos. Por outro, um alerta bem vermelho contra o piracetam, que piorou significativamente tanto os sintomas dos pacientes quanto o estresse dos cuidadores. Então, para a gente fechar, a gente fica olhando para o horizonte. A ciência está avançando muito com novos biomarcadores, genética, ensaios clínicos a todo vapor, e a grande pergunta que fica no ar é: quão perto nós estamos de finalmente ter terapias que modifiquem o curso dessa doença tão devastadora? O campo de pesquisa nunca esteve tão aquecido, e isso, sem dúvida nenhuma, nos dá esperança.